E você que acompanha a programação da TV Difusora, nesse momento eu estou do lado da vítima, a criança que desde os 9 anos de idade vem sendo abusada pelo próprio pai. Hoje ela tem 12 anos e ela decidiu, mesmo abalada, mesmo um pouco nervosa, decidiu contar o que ela vem sofrendo porque quer que a justiça seja feita. Você decidiu contar para sua mãe, para sua tia, porque você não suportava mais, é isso? Não suportava mais. Ele dizia que ia me matar, me batia. Eu não podia nem andar na casa da minha mãe mais, porque ele dizia que ia me matar se eu falasse alguma coisa. E aí, como era o teu relacionamento dentro de casa? Você morava também com a madrasta? Era ruim, que ela não gostava de mim, ela não falava comigo, eu não podia... Só no começo que eu falava com ela, quando ela se casou com ele. Depois, ela foi... Não gostava de mim, brigava comigo dentro de casa. E ela também trabalhava. Aí só ficava eu e ele dentro de casa. Você disse que desde os 9 anos de idade que você vem sendo molestada pelo seu pai. Como foi que isso começou? Foi na casa do meu avô. Você passou um período lá com ele? Uhum. Aí, nesse dia, meu avô tinha saído. E ela também, que ela estava trabalhando na casa de uma senhora lá. Aí só ficou eu em casa. Aí eu fui dormir, aí ele tirou minha roupa à força, a dele, aí... E você tinha 9 anos de idade? Uhum, tinha 9 anos. E você não estava nem entendendo o que estava acontecendo? Uhum. O que ele dizia pra você? Ele não falava nada. Simplesmente agia? Uhum. Ele não falava nada. Aí aí eu comecei a sangrar. Aí ele foi buscar minha madrasta lá na casa dessa senhora. Aí falou e inventou outra coisa lá. Aí eu pensei que ele tinha falado a verdade pra ela. Mas ele não falou. Você achou que ele ia contar de fato o que aconteceu, mas falou foi outra história. Foi. E aí então, desde aquele momento, desde aquele dia, começou o pesadelo? Foi. A partir dali, começaria com qual frequência que ele cometia esses atos com você? Quando não tinha ninguém em casa. Sempre que não tinha ninguém, ele... Era porque minha madrasta, ela trabalhava numa escola lá, perto de lá. Aí ela só chegava em casa à tarde. Aí o período da manhã ela não estava em casa. E é então que ele aproveitava? Era. Aí eu ficava tipo alegre quando tinha algum trabalho para ele, que ele passava ficar um mês fora de casa. Aí eu... Ficava despreocupada? Era. Mas quando ele estava em casa era pesadelo. Pesadelo, né? Uhum. Em algum momento a mulher que morava com seu pai, que morava com vocês, percebeu, desconfiou, ela sabia? E ela desconfiou. Aí ela me perguntou, aí eu falei que eu não estava aguentando mais, porque ele dizia que me matar, que ele disse que tinha coragem de matar qualquer pessoa. Então você ficava com medo, né? Uhum. Eu ficava com medo. Sempre que você ficava só com o próprio pai em casa, ele abusava de você? Era. E o que mais que ele dizia pra você, além das ameaças? Não sei, ele não agia como se fosse meu pai. Ele não agia. Ele também fazia de conta que eu não era filha dele, que eu era outra coisa. Queria eu pra ele como se fosse uma mulher, não uma filha. Ele chegou a falar isso pra você ou você que percebeu? Eu percebi. Você percebeu que o tratamento que ele dava pra você era como se fosse uma mulher, não uma filha? Uhum. Aí ele me tratava desse jeito. Esses abusos, ele acontecia que horas? No período que ela saía, eu ficava em casa. Eu ficava dormindo. Aí ele ia. Ficava lá na minha cama. Aí eu ficava com medo. E lá não mora muita gente. Não tem muita gente lá perto. Aí não dava de eu gritar ninguém, porque lá perto da minha casa só tem 3 casas, é muito afastado lá. O que você dizia pro seu pai?
Eu dizia que ia contar pra minha mãe, aí ele me espancava. E ele dizia, uma vez ele me bateu, que aí meu braço ficou roxo. E ele disse que era pra me dizer que foi outra coisa, que eu peitei alguma parede. E ele dizia que me matar se eu falasse pra alguma amiga minha, pra minha avó, pra minha mãe. E isso tudo no período de 3 anos? Foi. Qual foi a última vez que você sofreu abuso pelo seu próprio pai? Fevereiro. Fevereiro, né? Qual período? Foi, no dia 20. Como foi nesse dia a ação dele? Foi que a minha madrasta, ela tava por Paropebas. Aí eu fiquei em casa só com ele, por medo. Aí eu já tinha ido nesse dia pra casa da minha avó. Aí a minha avó disse que era pra mim dormir lá. Aí eu fui. Aí eu fiquei lá, eu tentei fechar a porta, porque lá tinha uma porta. Ele dormiu na sala e eu entrei pra dentro do quarto dele e fechei essa porta, mas só que ele conseguiu abrir. Isso de noite, de madrugada? Foi, de noite. A sua avó já estava dormindo? Não, a minha avó estava na casa dela, em outro povoado. Eu tinha vindo de lá. Eu tentei fechar a porta, mas ele abriu. O que ele disse nesse dia? Todas as vezes que ele fazia isso, ele não falava nada, ele agia de forma diferente. Simplesmente calado. Uhum. E a afeição, a face dele, como que era? Você conseguia olhar para ele? Não. Você não olhava para ele? Eu chorava, só isso, porque não dava de eu gritar ninguém. Não dava porque eu não tenho força pra mim empurrar ele e sair correndo. E depois que ele praticava o abuso, qual era a reação dele? Ele voltava a ser e agir de forma normal. Ia dormir. Como se nada tivesse acontecido. Qual o seu sentimento hoje para com o Fernando, seu pai? Ele é um monstro. Eu não considero ele como meu pai, considero ele como um monstro. Porque ele não é pai. Ele era pra ele já estar preso. Não era pra ele estar nem vivo mais. Quer dizer que no dia 23 de junho que você foi à delegacia com a sua mãe, você fez o exame e aí a delegada não ouviu isso que você falou para nós agora? Foi, ela não ouviu. Ela não ouviu o seu depoimento? Ela não ouviu. O que a delegada conversou com você? Ela perguntou só se ele tinha feito isso mesmo comigo. Aí eu falei, aí ela disse que era pra nós sair. Aí nós só voltemos pra casa. Você falou que sim e bastou pra delegada? Foi. Ela não perguntou detalhes? Foi, não perguntou. O que você achou quando você saiu da delegacia naquele dia? Eu achei que ela não soube perguntar o que era pra ela perguntar, porque ela tinha esse direito de perguntar isso, porque ela é uma delegada, ela tem que perguntar tudo, detalhe do que aconteceu, e ela só perguntou isso. Hoje você mora com a sua tia com medo do Fernando? Tenho medo. Tenho medo dele. Porque quando eu tava na casa da minha mãe, eu tinha mais medo dele ir lá, porque meu padrasto, ele trabalha o dia todo. E ele só volta pra casa assim à tarde. E aí só fica eu, a minha mãe e a minha irmã em casa. Eu tenho medo. Ele falava em matar você? Foi. É verdade que ele obrigava você a assistir filmes pornográficos? Isso com que frequência? Nesse dia também. Me batia, ficava, botava a mão no meu rosto, ficava com falta de ar. E aí, além das ameaças verbais, ele lhe agredia também? Aí depois ele me levou, porque minha madrasta já estava desconfiando de novo e ela já tinha avisado. E uma vez ela avisou pra ele e ele deu um murro na cara dela que ela caiu no chão. Ela caiu. Aí desde esse dia ela ficou com medo de falar, avisar ele pra ele parar com isso. Que ela vivia de ameaça, ela não tava falando com a mãe dela pra ela poder ir embora, que ela tava ali porque ela não tinha pra onde ir. Aí ela avisou pra ele.
Aí depois ela falou pra minha tia, a minha tia não acreditou. Aí ele me levou pra casa da minha avó, aí eu fiquei lá. Aí ele chegava lá como se nada tivesse acontecido. Aí eu falei pra minha avó, pro meu tio. Mas só que eles disseram que era pra me ficar calada. Quando você disse, eles pediram pra você ficar calada, não contar pra ninguém. Foi. Aí tem uma tia minha que ela disse que era pra me contar pra minha mãe. Porque ela disse que isso aí ela não tá considerando ele nem como sobrinho dela. Porque ele é sobrinho dela, essa tia minha. Aí ela disse que era pra fazer uma carta e mandar pra minha mãe. Por uma menina lá que trabalhava lá no colégio. Aí eu dei pra ela. É que você, através da carta, falou pra sua mãe, né? Foi. A minha mãe veio me buscar, eu falei pra ela. Você dorme à noite, você... Como é que tá, assim? Durmo, mas é pensando nisso, eu tenho medo. Você não considera ele como um pai? Não. Não considero. Nesses 3 anos que você vem sendo vítima, você vem sendo abusada, e agora você falou, você disse o que estava acontecendo, e o seu desejo hoje para com o Fernando é qual? Que ele ser preso. Ser preso na cadeia, até mataria ele se for possível.